Então, pessoal, a gente tá voltando aqui com The Beginner's Guide, a segunda parte dele. É um jogo bem extenso, na verdade. Não tanto, mas a gente quer eu fazer... acho que pesquisei lá, deve ser 2 horas de gameplay. Mas é porque ele, pra você entender melhor, tem que ser aos poucos. Então a gente vai dividir, acho que de 20 minutos ou até meia hora, acho que dá pra fazer cada parte. Então confere aí a segunda parte do Beginner's Guide. Ok, botamos o Age of Empires, agora Age of Mythology. Agora a gente faz 2. Agora você está saindo. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Então tem um segredo atrás de todos os jogos dele e na sequência que estão sendo apresentados. Meu Deus do céu. A grande missão acontecida. A gente tava subindo antes, agora a gente tá... Uma casa, tem uma coisa lá? É uma colina. Faz uma colina, a gente tá vendo. Cara, um café. Isso remete muita coisa de ansiedade e depressão também, né? Video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear boxy corridors. Porta bloqueada. Não. Acho que tem que entrar foi lá pra parte de baixo mesmo. As mesas são meio quadradinhas, né? Vamos ver se... Aonde eu... Source é a mesma engine do Half-Life. Abriu aqui. Eita, tem um... negócio do submundo aqui. Caralho. Vai pular nos blocos. Vamos ver de embaixo como é. Cacete, vamos pra lá. Estamos pulando aqui, ó. Agora é jogar lá mesmo? Minecraft. Cacete. Não! Bum. Não, vai em direção à luz. Não! Nossa, ainda bem que tem um chão. Né? E tem uma decidona aqui agora. A gente cortou o caminho, basicamente. Olha. Tem um negócio no chão. Você viu? Uma luzinha. Tem um vidro aí. Tem uma... Vamos pegar essa? Uma luz, eu acho. Tá vendo que tem um vidro em volta? Eita, pô. Cara, tá parecendo muito 007 esse negócio aqui. Nossa, cara, não vai pra lugar nenhum. Caralho, que porra é essa? É onde? Cavalo? Fechou. Eita, pô. Radiadores modernos? Eita. Acho que fica por aqui agora. Tá. Nossa, nem tinha visto isso. Eu também não tinha visto. A prisão. É isso? Parece, cara. Alcatraz. Cadê? Onde a gente vai agora? Ah, não! Funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full... Cacete. Meu Deus! If you don't mind, I think we're gonna skip. Eu também acho, obrigado. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether it Lembra aquela vez lá que você ficou preso naquele jogo também que tinha? whether it means Porque era that American we can Arts. get through it.
And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over Cara, mas There's um one cara que tem time uma that prisão after embaixo da these casa é conversations, he went home, malucão. and a day or two later, he sent me a zip file Joga. playable games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Mano, que jogo estranho. Imagina, cara, embaixo da testa, tipo, ativo X, cara. É, o cara faz o vidro bonitinho, cara, não precisa ter isso, tá ligado? Olha lá. Nossa. Eita. Olha as 3 bolinhas ali. É, verdade. Na porta de volta. Uhum. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. Nossa, então But I quase todo promise jogo vai I'll ter. share with you my interpretation very shortly. Ah, talvez o cara goste. Mano, mas os cenários parecem ser bem construídos, né, cara? Por que será que tá fazendo? Cara, falei, às vezes o cara tem, tipo, depressão e isso faz ele ficar bem, né? Ele faz o que fica bem com a cabeça. Ou então, na verdade, não, desistiu. Cocô. É, Foda. pode ser que seja ele mesmo. Escutar. Você aí, você veio lá de cima, o que rola isso? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Sim, havia uma enorme prisão em que passei horas. Sim, havia uns blocos coloridos flutuantes. Sim, havia... 3. Sim, havia volta. Esse é um dos que tem lá. Parece que deve ter são dos pontos da banca. Sim? Sim. Sim, vamos ver qual é lá. Uma vez perfeito, eu vou fazer Confia em mim. Qual que você acha? Bota 3, né? Mas não, mas eu quero, nós queremos não te jogar. Sim, tem que. Mas esse portanto de uma não sei se capaz de se apresentar. Deve haver que sim. Eu te juro nada que eu queira mais. Olha aí, né? Cara, que estranho. Sim, velho, que bizarro. Eita, de volta? Ah, como você jogou aqui? Eu não quero fazer isso pela Você vai passar? Sim, eu esqueci. Não, eles estavam aqui o tempo todo. Botou 2? Bota um. Não, achamos os passos. É igual que você joga por que você bota 2. São 2. Eu pensei muito sobre isso. Será obviamente velho. Eita. As cabeças ali é tipo o significado da engine, né? Tipo, é a hora do NPC escutar ou falar. Pode ser. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Essa é a parte de volta? Deve ser. Agora parece uma cidade lá fora, hein? É o escuro que ele falou. É. E tem um teto, ou tá fechado? Não, tá aberto. Oh, o jogo. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Clica fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the movie as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them.
And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Tá meio confuso até agora. Meio? Agora vamos para o próximo jogo, vamos ver a data. Abril de 2009. 2009. A gente... Tava na 7ª série. É. Você pode deixar notas. Todas as notas que você vê foram jogadas e deixadas por senhoras. Cara, não acredito. Deixa eu... Clica. Clica ali, tem que chegar nos balões. Belo lugar, só que não. So first off, I'm sure you can deduce this, Como você but vê esse this jogo? game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him Sacramento. at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. Sacramento. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Meu Deus. Cacete. Oh, puta! Pode ver. Nossa. Ui, cara. Mano do céu. Olá. Tá, qual nível seguir? Vai interessar. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Todo mundo lê isso. Either way, to me they convey a sense of loneliness. Verdade, cara. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be. Vamos subir ou vamos descer? Vamos descer essa com a porta. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. Viu? And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I Ó, can velho. just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person O cara tava socializing. com... I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. Bunda com bunda. It felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Tem uma porta. Han Solo ali. Uma camiseta grave. Nossa, tem mais? Nossa senhora! Ó, o cara vai consegue abrir isso mesmo. E você tem? Pedi pra uma porta porque você tá. Abre de sésamo. É, não abre aqui. Que bizarro. O que tá escrito aqui? Só que ah, o cara foi pra ler, que não faz diferença. Cacete. Romero Brito esteve aqui. Dá uma olhada, a gente vê como que é. Cara. O cara fez vários caminhos com um monte de comentário dele mesmo. Sim. Eu agradeço o cara que traduziu tudo isso aí, traduziu esses balãozinhos aí. Eita. Vamos pra onde? Vamos pra cá. Mano, muito. Eu acho que isso não é lugar bom. É muito balãozinho, cara. Deixa eu ver conversar. Vamos chegar no Romero Brito. Eu não estou seguro. Ninguém está, cara. Ninguém está. Romero Brito! É você! Pintura, o que significa? Quem fez isso tem problema. Não é? Vai se jogar no buraco. Vamos se jogar no buraco pra ver o que acontece. Espero que a gente não reinicie. Tá. Você escrito aí? Eu vou passar lá embaixo, agora não vai voltar. Não dá. Não dá? Tem que passar pelo Romero Brito aqui então. Romero Brito.
Eu gosto de personagem. É. Estamos todos aqui agora. Cara, Eu venci o jogo, perdi. Sério? Tá escrito isso? Não, perdi. Ah. Mas tá. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Ok. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Tá, a gente teve o jogo que era um negócio só andando. Cara, Teve a escada subindo, teve o que era só ia uma sala, mas tinha um monte de coisa. Teve o da prisão. a gente só andou por enquanto. A gente vai seguindo os caminhos que são postos pelo personagem, eu acho. E eu acho que cada coisa que o cara faz ali, essa passagem é o momento dele que ele só pode fazer depois. Porque ele fala que isso é uma parte que ele fecha sabendo as respostas simples. É. Foto. Não sei o que tá. Máquina de escrever. Pode ser. Ó, aí, ó, lâmpada de mão. Pode me escrever. Lâmpada não, pode. Escrito tudo bem? Senta aí pra favor, diga lá. Eita. E você ficou com a gente com a segunda parte do Beginner's Guide. O que vocês acharam? Eu achei bem filosófico mais que a primeira parte. A segunda parte dá pra entender um pouquinho melhor o que a gente tá fazendo nesse Ou não, né? É. Vai que... E tipo, a gente pergunta sempre... Eu tô perguntando pro Coda até agora, sabe? É. E... Porque, cara, só O tem... negócio é que, tipo, também tem o Coda e o Codex, né? Tipo, é o código do jogo, né? Exato. Então pode ser que o Coda pode ser o código de um jogo que é solitário, sei lá. Um negócio que gera jogos aleatórios. É, sim, também. Nunca se sabe. Ou o Coda próprio... É uma pessoa mesmo, né? Mas, cara, eu tô gostando, eu acho bem legal o jogo, eu acho que vocês podem É gostar. um jogo diferente, né? Como eu falei, é um jogo mais ou menos documentário, assim. Exato. Então se você gostou, dá joinha, compartilha, deixa seu like na página também. Se você não gostou, dá like, ou pode dar dislike também, você que sabe, mas Comenta comente aí porque você não gostou. Exato. A gente tem que avaliar, tipo, porque a gente tenta melhorar no próximo vídeo. Exato. E dê sugestões de jogos, de temas por 100 palavras, ou o próprio About Games, ou coisas pra gente fazer. A gente tá vindo com novos quadros, mas se você sugerir alguma coisa, sugira, que a gente vai dar uma olhada e ver se cabe no nosso cronograma. Valeu, galera. Falou aí. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever. Falou.